Quantos de nós precisamos ser mais íntimos do Senhor? Todos nós precisamos nos aproximar mais do Senhor, ser mais íntimo, ser mais próximo dEle. E você sabia que não tem como você ser íntimo do Senhor sem você andar em santidade? E na verdade a santidade é um caminho que vai te levar para a intimidade. Quanto mais você é santo, quanto mais você busca ao Senhor, mais íntimo do Senhor você vai se tornando. É assim no casamento, é assim nos relacionamentos. Quanto mais você vai conhecendo, mais íntimo você vai se tornando daquela pessoa. Anos vão passando e quanto mais tempo se passa, mais próximo e mais íntimo daquela pessoa você vai se tornando. Da mesma forma é o Senhor. E eu queria ler com você uma passagem que está lá em João 14, versículo 21, vai falar assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O que nós podemos ver nesse texto é que, em primeiro lugar, o que Jesus fala é que você precisa ter uma motivação da obediência, mas essa motivação da obediência deve ser através do amor. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Mas ele também fala daquele que se compromete a guardar os mandamentos do Senhor. Ou seja, daquele que busca ao Senhor, mas que busca a santificação, que busca viver uma vida de santidade, uma vida irrepreensível diante do Senhor. Por quê? Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que Deus nos criou para ser íntimo, para viver uma vida de intimidade com Ele. Contudo, não aconteceu assim desde sempre. No começo aconteceu, Deus criou o homem e tinha intimidade com o homem todo dia. Ia lá no jardim. Mas no jardim do Éden, o homem quebrou essa relação com o Senhor. E através do pecado, através dessa quebra de relacionamento, nós precisamos buscar ao Senhor, mas buscar a Ele através da nossa intimidade, da nossa santidade. Agora, o que é pecado? A Bíblia fala, a definição bíblica para o pecado é a transgressão, é a desobediência. Foi o fato inicial do rompimento, do relacionamento com Deus. Talvez você diga assim: poxa, pastor, mas eu não peco, eu não pequei. E eu queria ler um texto com você que está lá em Romanos 3, 23, fala assim: pois todos pecaram e carecem da glória de quem? De Deus. Todos nós pecamos e nós carecemos da glória de Deus. Nós precisamos da glória do Senhor. O pecado nos afasta, mas a santidade nos aproxima de Deus. O pecado nos distancia de Deus, mas a santidade nos aproxima dEle. Em Isaías 59, 2 vai falar assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, o meu pecado faz com que Deus se afaste. O meu pecado faz com que Deus não ouça aquilo que eu estou falando com Ele. As nossas iniquidades fazem separação. Os nossos pecados encobrem o rosto dEle. Mas essa não é a vontade do Senhor. O Pai deseja que você e eu venhamos a ser íntimo dEle. O Pai deseja que você e eu venhamos a ser próximo dEle. Sabe que durante a nossa caminhada, muitas vezes nós vamos nos acostumando com o que nós vamos ouvindo, com as palavras, com o fato
e o nosso coração vai perdendo a sensibilidade. E eu quero te falar uma coisa. Nós precisamos estar sensível ao que Deus quer falar conosco. Nós precisamos estar sensível à presença de Deus. A vontade dEle, a vontade de Deus, é que você possa ser íntimo dEle, de ter um relacionamento com Ele. Talvez você pergunte assim: poxa, pastor, mas só acontece coisa ruim na minha vida. Eu só vejo coisa ruim acontecendo na minha vida. Deus deseja restaurar em você a intimidade dEle. Você sabia que Deus está com saudade de você no seu lugar secreto? Você sabia disso? Ele deseja se relacionar com você. Ele deseja escutar a sua oração. Mas tem algo gerando um bloqueio, tem algo gerando uma barreira. O que está gerando? O que está acontecendo? O que está havendo um bloqueio? Os nossos pecados, a nossa iniquidade. Quanto mais santo, quanto mais próximo de Deus eu vou estar. Existe uma música do Rodolfo que fala: santidade ao Senhor vai me levar ao santo lugar para adorar a Deus. Se você puder, baixe sua cabeça onde você está agora. Pai, o que nós mais queremos nesse dia é o teu doce e suave toque. É o toque do Senhor, é a presença do Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa tocar os nossos corações. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa se revelar a pessoas nessa noite. Eu oro, Senhor, para que a intimidade venha a ser restaurada contigo. Eu oro para os relacionamentos serem relacionados contigo. Pai, obrigado porque o Senhor tem dito para pessoas hoje que o Senhor estava com saudade delas. Pai, nos faz ter saudade, nos faz ter sede de Ti. Pai, não deixa a fome se acabar. Vai me levar ao santo lugar para adorar a Deus. Santidade ao Senhor vai me levar ao santo lugar para adorar a Deus. Santidade ao Senhor vai me levar ao santo. Santidade ao Senhor vai te levar ao santo lugar. Relacionamento com o Senhor vai te levar para a intimidade, para um lugar mais próximo dEle. A santidade ao Senhor. Eu acho que uma das orações mais profundas que nós vamos olhar na palavra é a oração que Jesus faz lá em João 17, a oração sacerdotal. E no capítulo 16, Jesus fala assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que Jesus estava falando era o seguinte: Pai, assim como eu não sou desse mundo, os meus discípulos também não são. Sabe de uma coisa? Nós não somos desse mundo, nós somos do céu. Nós somos do céu. Sabe que é engraçado, você quando viaja, você pode ficar no melhor quarto de hotel. Eu já viajei algumas vezes, várias vezes com a minha esposa,
E é incrível, toda vez que nós viajamos, quando nós voltamos para casa, eu deito na minha cama e eu disse: glória a Deus, Senhor. Não tem nada melhor do que a minha casa. Não tem nada melhor do que a minha cama. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo meu colchão ouro da Ortobon. Mas sabe de uma coisa? Eu conheço tantas pessoas que dormem em rede e elas falam a mesma coisa. Ah, como eu chego em casa, que saudade eu estava da minha rede, dá até um beijinho. Sabe que isso vai acontecer quando você chegar no céu? Porque esse não é o nosso lugar. Quando você chegar no céu, parece que você vai olhar e vai dizer: que saudade eu estava desse lugar. Porque esse é o meu lugar. A Bíblia fala lá em João 14, Jesus disse: eu estou indo para o Pai e eu vou preparar a morada. Nós não somos desse mundo, nós somos do céu. E Ele nos criou para viver eternamente com Ele. Para isso nós precisamos ser santos. Isso significa que eu nunca vou pecar, irmãos? Não. Isso significa que o pecado pode até vir sobre a minha vida, mas ele vai ser um acidente, não uma prática. Eu vou ser um santo lutando contra o pecado todo dia. O pecado pode vir tentar bater a porta e eu vou dizer não. Aquele quem eu sirvo é maior do que as coisas que estão para vir, do que um simples prazer momentâneo. O meu relacionamento, a minha intimidade com Deus é muito maior do que um simples prazer momentâneo. E Deus, Ele nos dá a chave. A Bíblia fala lá em 1 João capítulo 1, 9. Ele fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você sabia que Ele nos purifica de todo pecado? Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos perdoa, nos purifica de toda a injustiça. Mas você sabia que tem uma condição? Ele fala assim: se você confessar, se confessar os vossos pecados, o Senhor deseja, irmãos, que você e eu venhamos a viver uma vida pura, uma vida de purificação. Eu tenho um copo com água na minha mão. E quando você olha para a água, você sabe que ela é pura, porque você está vendo que ela é transparente. Quando você tem um diamante, quanto mais transparente ele é, mais puro, mais valioso ele se torna. Deus quer que você tenha uma vida com Ele, de pureza. Mas para isso você precisa ser transparente diante do Senhor. Você precisa chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu pequei. Falar igual o filho pródigo: Pai, eu pequei contra Ti. Eu não sou digno nem de ser chamado Teu filho. Me aceita pelo menos como um dos Teus escravos. O problema é que nós pecamos e nós continuamos no pecado. Ou muitas vezes nós pecamos e esquecemos. E nós ficamos com vergonha de se achegar até Deus, achando que Deus vai vir com pedra na mão para jogar em você. Deixa eu falar uma coisa. Um dia levaram uma prostituta que estava pega em flagrante adultério, levaram uma mulher para diante de Jesus. E aquela mulher tinha sido pega em flagrante adultério. Como você acha que ela estava vestida se ela estava em flagrante adultério? Provavelmente ela não tinha roupa, ela estava despida. E lançaram diante de Jesus, Jesus estava lá escrevendo no chão. Talvez para não olhar a nudez daquela mulher. Sabe o que aconteceu? Jesus falou uma coisa bem simples. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram deixando as pedras no chão. Jesus continuou lá. Quando Jesus levantou a cabeça, olhou fixo para aquela mulher e disse assim: cadê aqueles que te acusavam? Mestre, todos foram embora. Então Jesus falou para ela: nem eu tenho que te acusar.
Agora você sabia que Jesus era o único que estava naquele lugar, que podia pegar uma pedra e atirar naquela mulher porque ele não tinha pecado. Mas ele não olha para o meu pecado. Ele olha para você porque ele quer ser íntimo e ter relacionamento com você. Viver uma vida de santidade. Viver uma vida. Davi foi um cara que a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi pecou. Davi caiu com Betseba. Davi era para estar lutando, mas estava no palácio. E sabe o que acontece? Davi, além de ter caído com a mulher, Davi ainda se engodou mais na situação. Davi mandou chamar Urias. Quando Urias chegou, ele disse assim: Urias, vai se deitar com sua mulher, vai ficar com sua mulher. Urias disse assim: não, meu rei, eu não posso fazer isso. Eu não posso te dar o privilégio de ir para minha casa enquanto muitos dos meus amigos e soldados estão lá na guerra. Davi embriagou Urias. Urias, mesmo embriagado, não foi se deitar com a esposa, porque o que Davi queria era que ele fosse se deitar com Betseba e depois ele ficar sabendo que ela estava grávida. Então estava tudo certo. Não, quem engravidou foi Urias. Sabe o que acontece? Davi deu a carta para Urias entregar para o comandante do exército e dizer: quando o exército estiver avançando, bota Urias na frente. Quando o exército inimigo estiver vindo, recua o exército, para que Urias morresse na guerra. Davi foi um cara que se enrolou, que se engodou de todo que era jeito. Mas um dia chegou o profeta Natan e apontou e colocou o dedo na cara dele e disse assim: Davi, você pecou contra Deus. Você pecou. Davi fez uma oração, que é uma das orações mais sinceras da Bíblia. Isso está lá em Salmo 51, fala assim: esconde-me o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Nós precisamos ter um coração que clama ao Senhor e diz: Senhor, nós queremos ter um coração puro. Sabe que temor de Deus é quando nós amamos tanto que nós não queremos fazer nada que venha machucá-lo. O Senhor te separou. O Senhor te escolheu. E a Bíblia fala isso lá em 1 Pedro. Ele fala o seguinte, lá em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus, Ele quer ter intimidade com você. Sem santidade, irmãos, não vai acontecer. A proporção que a igreja se santifica, a proporção que a igreja vai buscando ao Senhor, vai se santificando, a nação vai se tornando santa também. Tudo que está à minha volta vai mudando. As coisas que estão dentro de mim mudam. As coisas que estão fora, ao meu redor, também mudam. É engraçado quando chega alguém cabisbaixo no meio de um grupo. É incrível. Parece que todo o grupo vai ficando cabisbaixo também, triste. Mas quando chega alguém alegre, aquela pessoa é capaz de contagiar todos aqueles que estão à sua volta. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ser santo. Nós precisamos buscar o Senhor e ver Deus mudar tudo que está à nossa volta. Você imagina se Deus instaura uma CPI no meio da igreja
o que aconteceria? Como ele iria lhe encontrar? Quais seriam os seus podres? O que você teria para esconder? Irmãos, Deus julgou o pecado no mundo antes, Ele continua julgando. Mas Deus nos chama para ter uma responsabilidade. Ele nos chama para que eu e você venha nos converter dos nossos maus caminhos. E você e eu venhamos ter uma intimidade profunda. Nunca é tarde para restaurar com o Senhor um caminho de pureza, para buscar do Senhor esse caminho de pureza. Um dia, a Bíblia fala que Isaías estava orando e ele teve uma visão com o Senhor. Ele viu o Senhor. E na minha opinião, irmãos, essa é uma das visões mais profundas da palavra de Deus, mais sinceras, mais bonitas da palavra de Deus. Em Isaías 6, versículo 6, versículo 1 vai falar assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram em a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu. Isaías estava tendo a visão. Isaías estava vendo as coisas celestiais. E aí ele simplesmente clama e fala: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías estava dizendo: ai de mim, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. Isaías foi aquele cara que confessou o pecado diante do Senhor e disse: Senhor, eu não sou digno. Eu tenho os meus lábios impuros. Ainda tem mais, Senhor. Eu habito no meio de um povo que também tem um lábios impuros. Ele viu o Senhor, mas ele não estava escutando o que vinha do trono. Ele não escutava daquilo que vinha do Senhor. E a Bíblia fala que veio tocou na boca dele com uma brasa. Sabe o que aconteceu? A iniquidade de Isaías foi tirada, e perdoado foi o pecado de Isaías. Só então ele conseguiu escutar o que vinha do trono de Deus. E o que vinha do trono de Deus era isso: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? O Senhor te escolheu para fazer coisas maiores do que você pensa. O Senhor te escolheu para que você possa estar à frente, não para que você fique recuado. O Senhor te escolheu para mudar a eternidade de pessoas, para mudar a sua casa, para mudar as pessoas que você conhece, a sua parentela. Ele está falando: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e aquele que é puro de coração.
Nós precisamos da manifestação do Senhor. Mas muito mais do que a manifestação, nós precisamos escutar o que Ele quer para nós. Muitas vezes nós conseguimos ver. Nós olhamos pessoas sendo tocadas pelo Senhor. Mas sabe o que acontece? Não passa disso. Porque nós somos duros. E o Senhor quer ter relacionamento e intimidade com você. A Bíblia fala lá em João 3,6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós somos nascidos do Espírito de Deus. Você é uma nova criatura. Se você aceitou a Jesus, se você entregou a sua vida para Ele, disse: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, você precisa saber que você é nascido do Senhor. Você é uma nova criatura nele. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo na sua vida. Ele quer fazer tudo novo dentro de você. Ele te convida hoje para viver uma vida de intimidade com Ele. Um relacionamento profundo e verdadeiro. Irmãos, você tem que lembrar que santidade é um caminho para a intimidade. Santidade é um caminho que vai te levar para ter intimidade com o Senhor. Não dá para a gente ficar brincando mais. Não tem mais pecadinho. Viva a sua vida de intimidade. O Senhor tem saudade de você. Ele quer se relacionar. Ele quer se relacionar.